Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês, meus amigos, dormiram bem. Espero em Deus que as vossas petições diante do nosso Deus sejam agraciadas e respondidas de acordo com a soberana vontade de Deus. Que seu dia, meu querido, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo Jesus, que esse dia seja um dia de vitória. E eu já digo a você, seja grato, louve ao Senhor, pois Deus sabe o que é melhor para você, melhor para mim, melhor para todos nós que servimos a um Deus, né? Ele é invisível, mas é real e sempre está presente, creia, nada passa, gente. Ele sabe do ontem, do hoje, sempre saberá. Nosso Deus é um Deus eterno. E o mais gratificante, que me traz alegria, é saber que a minha existência, a sua existência, aprove a Deus. Deus te escolheu. Deus pegou o dedinho no modo de falar e falou: quero esse aqui, eu quero essa aqui, e trouxe a existência. Então já seja grato, louve ao Senhor. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão e espero em Deus que essa palavra, como falou meu coração, venha falar muito como o seu. Meu objetivo é sempre trazer à tona a palavra de Deus. E a você, meu querido, servo do Deus Altíssimo, meu amigo, a você que ama a palavra e sempre está buscando uma palavra da parte do Senhor. Meu objetivo é falar sobre isso, sobre a palavra de Deus. E você que não me conhece, né, porque alguns já estão me seguindo, meu nome, meu querido, meu nobre amigo, é Reginaldo Mendes, e ainda tenho Simões da parte do meu pai. Aleluia. Eu sou da cidade de Osasco, sou ministro do Evangelho. Minha carreira, como eu gosto de falar, ministerial, ela começou desde a minha mocidade. Eu louvo a Deus, com os acertos e erros, mas estamos servindo a Deus, buscando sempre. A porta é estreita, gente. Essa porta é tão estreita que a porta é Jesus. Não tem como passar por ele, entendeu? Se você não estiver enquadrado na palavra do Senhor. Então, desde 1991, quando publicamente eu aceitei falar das coisas do reino, servir a Deus, auxiliar meus nobres e amigos pastores naquela época. Hoje eu trago boas recordações, boas lembranças, né? Boas lembranças até de muitos puxões de orelha, aleluia. Mas estamos servindo a Deus. E hoje eu quero falar sobre esse assunto que já está aí, que eu deixei. E nós temos, gente, nós temos algo que não podemos deixar de fazer, sabe? É nosso trabalho, sim, é meu, seu, nosso trabalho. Se você assim é escolhido discípulo do Senhor Jesus, é o nosso trabalho como seguidor de Jesus permear, afetar a nossa sociedade. Como o ID, esse ID não foi apenas um comentário, esse ID é uma ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, imagina eu adquirir um conhecimento, um segredo do reino dos céus e não querer compartilhar, sabendo do perigo que está acontecendo, está para acontecer algo muito mais, né, vamos dizer assim, muito mais, não digo tão tenebroso, porque acho que a palavra não seria isso, mas vamos usar essa palavra que vem à minha mente. Está para acontecer algo muito extraordinário. Sim, está para acontecer a qualquer momento. Mas alguns que têm conhecimento, alguns que dominam conhecimento, muito mais do que um mero estudante até o dia de hoje. Eu não passo do mero estudante, tenho uma formação, mas essa formação não me traz a garantia de tamanhos conhecimentos como alguns de muitos anos que têm acesso, vamos dizer, não digo originais, mas cópias muito próximas às originais da palavra de Deus. Homens que são letrados, homens que têm conhecimento no grego, no hebraico, né? Enfim. Mas, gente, pouco desses aí
querem dizer que está para acontecer algo extraordinário. E esse mistério é revelado na palavra do Senhor. A igreja de Cristo não pode dormir. E o que eu vejo, me perdoe de ser franco, é que muitos estão se enquadrando, sabe, nas 5 nécias. Poucos querem se enquadrar nas 5 prudentes. E quando eu faço você pensar, meu objetivo é esse. Eu não estou aqui para dizer, sabe, utilizar, ali é errado, porque ali está errado. Não, eu tenho que usar a Bíblia. No momento que eu falo da palavra, o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te guiar a toda a verdade. E aí que está o segredo. Você vai começar a pensar. Eu tenho que estar enquadrado na palavra. Eu tenho que falar da palavra. No livro, gente, olha só que coisa linda. No livro de Lucas, capítulo 1, já que é um café, não vou me pendurar muito. E eu achei interessante que justamente em Lucas capítulo 1 e o verso de número 26 diz o seguinte, né? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Poxa vida, tanto lugar, né? Tanto lugar para ir, tanta cidade legal. Ele foi para onde? Gente, ele foi para Nazaré. Por que eu estou chamando a sua atenção dessa forma? Que tanto lugar para esse anjo, ele foi logo em Nazaré. Gente, é interessante quando você começa a refletir em tudo que está à sua volta. Eu sou de uma cidade, a 5ª maior cidade de São Paulo, chamada Osasco. Então, se ela é a 5ª, você vai imaginando aí que vai chegar uma aí que é estrondosa. Acontece que em cada geografia, em cada ambiente, a Bíblia revela que sempre lá tem um valente, para quem não sabe. E esse valente só deixará de se manter valente se vier o outro mais valente. Para quem é espiritual já está entendendo o que eu estou falando. Em lugar nenhum, onde esses fatos chama-se casa de oração, onde se reúne, se congrega discípulos para ouvir a palavra, para receber algo de Deus. Presta atenção no que eu vou falar agora. Em lugar nenhum você vai achar o que de fato acontece na sua geografia. Na minha geografia, que é um ambiente que eu chamo de lar, que eu chamo da minha casa, nessa geografia eu tenho que tomar todo cuidado para que o valente que veio e venceu um outro valente, ele não volte mais. Você está conseguindo entender agora? Então, as pessoas se enganam muito achando que é na igreja que se vai encontrar os maiores problemas. É na igreja que você acha as maiores dificuldades, etc, etc. Não. Gente, nós saímos de uma geografia e vamos para outra geografia dizendo que é uma casa de oração. O que está nessa geografia chamado meu lar, minha casa, eu levo para esse lugar chamado consagrado a Deus, para cultuar e adorar a Deus e buscar de Deus resposta e palavra de Deus. Enquanto a igreja não conseguir entender isso, muitos que estão indo e voltando é como aquele homem de 38 anos esperando as águas se mover. Tem muita gente aí dessa forma. Por isso que eu amo o discipulado, e principalmente o discipulado que vai no lar, porque no lar, lá você vai achar de fato a raiz do problema. Muitas vezes tem pessoas, eu estou tentando até entrar aqui, já entro rapidinho, mas só para concluir, muitas pessoas não sabem que às vezes no seu próprio lar tem uma coisinha que chama-se ponto de pacto. Um dia eu quero falar muito sobre isso. Hoje eu não posso entrar muito, porque nessa eu vou começar a estender uma área que nós temos como chamamos de batalha espiritual, guerra espiritual, e aí vai. Hoje eu seguro um pouquinho aí, mas é para você entender um pouquinho por que eu estou falando de geografia, por que eu estou falando de cidade, etc. Porque o anjo foi para Nazaré. Mas só tinha Nazaré? O que fez esse anjo, gente, ir para Nazaré? O que tinha lá em Nazaré? Entendeu? Então vamos lá. É interessante quando você faz uma análise, faz aí uma busca, seja no Google, seja buscando informações, jornais, etc., que algumas cidades, gente, são conhecidas
por certas coisas. Por exemplo, Roma. Para quem não sabe, Roma ela é conhecida como a cidade eterna. Olha para você ver, Roma ela é conhecida como a cidade eterna. Paris, por exemplo, quando se faz uma pesquisa, ela é chamada de cidade luz. Ó, Paris, cidade luz. New York ou Nova York é a cidade que nunca dorme. Olha que coisa. E Las Vegas, por exemplo, ela é apelidada de cidade do pecado. Las Vegas, ela é apelidada cidade do pecado. Mas aqui, biblicamente falando, nós estamos pegando algo que temos conhecimento, porque é dado um título a essa cidade, e aqui está sendo dado título a uma cidade que por nome é Nazaré. Então, Nazaré, para quem não sabe, cidade de Nazaré, aonde o anjo Gabriel foi, poderia, por exemplo, ter sido chamada de cidade do pecado. Como é que é? Sim. Nazaré também poderia ter sido chamada de cidade do pecado. Por exemplo, no primeiro século, e eu quero até fazer uma abertura aqui, porque no primeiro século já era considerada, já era chamada dessa forma, e lá na frente um pouquinho você vai entender um pouco melhor, mas vou segurar um pouco. Cidade de Nazaré, pega essa, poderia e até era falado naquela época como cidade do pecado. Bom, vamos lá. Por quê? Quem que estava lá na cidade de Nazaré? Quem que dominava? Lembra que eu falei do valente, o mais valente? Pois bem, vamos lá. Bom, gente, essa cidade de Nazaré ela estava tomada por soldados romanos. Era uma daquelas cidades que servia apenas de passagem para quando você estava viajando de um lugar para outro. Nazaré também, gente, aí vem a questão, era conhecida por seu pecado. Olha que coisa, como é que é assim? Nazaré também era conhecida por seu pecado. Um autor escreveu como foco de corrupção. E aí você entende que nessa cidade muitos fatos, muitas coisas que a Bíblia às vezes ela dá a entender, ela mostra, mas a gente às vezes não se prende justamente aonde esse anjo foi. E o que tinha lá, o que levou esse anjo ir lá. Ô, papai do céu. Aí a gente começa agora a ter que refletir que a gente às vezes não se pega, não se dá conta que às vezes você como anjo, né, o mensageiro, vou usar assim melhor, né, o mensageiro de Deus, Deus fala, vai em tal lugar, e você fala, misericórdia, pegou? Aquele lugar isso, aquele lugar aquilo, aquela casa assim, aquela família assada. Pois bem, mas o anjo estava lá, numa cidade que segundo os historiadores era considerada cidade do pecado. E aí vem uma coisa, é por isso, gente, que quando Natanael, olha o Natanael aparecendo aí, quando Natanael ouviu que Jesus era de Nazaré, meu papai do céu, é onde a gente não liga as coisas, sabe? Da onde ele veio? Qual cidade? De Nazaré? Aí ele fala isso, né? Ouviu que Jesus era de Nazaré e perguntou, pode vir alguma coisa boa de lá? Porque a cidade era considerada cidade do pecado. Então quem morava lá, habitava lá, né, convivia lá, já dava a entender que essa pessoa estava vivendo em pecado, no pecado. Você entende agora? Por isso que ele fala, dá a entender, né? Perguntou, né? Pode vir alguma coisa boa de lá? Gente, imagine comigo, vamos pensar um pouco, porque eu gosto de fazer as pessoas pensar e mergulhar na palavra. Imagine se Jesus nascesse hoje. Não, ele nascesse hoje, uma época como essa. Poderíamos esperar que ele nascesse em Jerusalém, ou talvez em Roma, ou talvez em Londres, ou Paris. Mas se ele tivesse, por exemplo, nascido em Las Vegas, o Salvador chegou. Jesus de Las Vegas está entre nós. Assim
era usar o termo de Jesus de Nazaré naquela época. Você pegou agora? Você está vendo como isso mostra algumas verdades? É quando alguém pergunta, né, seu nome, o sobrenome e sua cidade. Aí nego começa a ligar seu nome, seu sobrenome com aquela cidade e já pinta, né, um certo preconceito. Então, se cidade de Las Vegas é considerada, né, a cidade do pecado, se Nazaré naquela época era considerada uma cidade de pecadores, de pessoas que conviviam em pecado, você começa a refletir no que está sendo falado hoje. Pois é, sim, assim, gente, era usar o termo Jesus de Nazaré naquela época. Naquela cidade, gente, Nazaré, por exemplo, que eu estou dizendo naquela cidade, estou dizendo de Nazaré, naquela cidade perversa, no entanto, vivia quem lá? Quem que estava morando lá? É aonde eu quero chegar. Estava morando lá uma jovem de sangue. Eu vou usar esse termo para você entenda porque eu estou falando isso, por favor. Mas morava lá uma jovem de sangue real, vivendo, gente, em um mundo impuro. E aí onde vem a questão que às vezes você nunca para pensar nisso. E isso mexeu comigo. Por quê? Porque mesmo esta jovem, por nome Maria, morando numa cidade que é considerada uma cidade de pecado, ela era o que diante de Deus? Como ela foi considerada diante de Deus? Pura. Sim, Maria era uma jovem mulher pura. E ela mostrou que é possível para mim, para você, para todos nós que falamos que somos discípulos do Senhor Jesus, que falamos, que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que falamos e pregamos, anunciamos. Ela está dizendo para mim e para você, está registrado na palavra, tá? Que é possível viver uma vida santa num lugar profano. Num lugar profano. Nós moramos nessa terra, convivemos, eu em particular, você, não sei qual é a sua cidade, mas eu convivo na cidade chamada Osasco, eu convivo aqui com N situações. Cabe a mim dizer sim e dizer não. A questão é, quem tem influenciado a você? Quem influencia você? Quem influenciou essa jovem mulher chamada Maria, a ponto do anjo ir lá na cidade, que era considerada a cidade do pecado, se dirigiu a ela, se dirigiu a esta jovem Maria, tá? E aí ele fala com esta jovem virgem desposada, olha bem, e ela já estava até, segundo o costume dos judeus, noiva, mas ela não tinha tido relação, ela estava prometida. Deus teve que agir de todas as maneiras. Ela era pura, considerada em relação aquilo que Deus traz na palavra, sabe? Que ele diz o seguinte: seja santo como o seu santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Essas palavras não é só para ser dita, mas é para ser praticada. Então, Maria ela era pura. E ela mostrou que é possível viver, gente, sabe? Uma vida santa num lugar profano. Muitas vezes, a gente ocupamos a nossa sociedade perversa, que pela maneira, né, vamos dizer assim, pela maneira como somos, mas o fato é que o nosso trabalho de seguidores de Jesus Cristo, se você de fato eu estou falando com quem de fato é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu e você, nós como servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, aí que está a questão, é meu, seu, nosso trabalho como seguidor de Jesus Cristo, permear, afetar a sociedade, não a sociedade fazer o contrário, infelizmente, com muitos lugares que se diz ser casa de oração. E aqui eu já não falo meramente como mestre da palavra, mas eu já falo agora como autoridade de Deus, um profeta dizendo para você. E eu falo com toda a convicção, com toda a certeza, tá? O fato é que o meu, seu, nosso trabalho em nome de Jesus Cristo, como seguidor de Jesus, é permear
é afetar a nossa sociedade com o evangelho de Cristo, um evangelho de poder. E não ao contrário, como estou vendo e observando. Eu não consigo entender algumas coisas que eu deixei de viver para viver uma realidade do céu, e aí é uma mistureba, desculpa, de coisas estranhas, de fogo estranho no altar, na nave da igreja. Gente, tem um louvor antigo, e aonde eu estou auxiliando, ajudando um amigo meu de muitos anos. E como eu admiro ver uma criança cantando um louvor que há muitos anos eu toquei lá atrás. E o louvor diz que tem que pôr um anjo. Põe um anjo aqui, põe um anjo, né, lá, põe um anjo na porta, põe um anjo na porta do altar. Ok, é um louvor que vai dizendo sobre a manifestação do nosso Deus. Mas algumas coisas que estão sendo colocadas dentro da casa de oração, desculpe, é antibíblico, não tem aonde eu achar um respaldo bíblico. E não venha me dizer que é estratégia de evangelismo. Porque, gente, algumas estratégias não tem nada a ver com evangelismo, porque não tem transformação, não traz mudança de dentro para fora. Me perdoe a franqueza. Oh, querido, mesmo que eu nasci, eu e minhas 5 irmãs nascemos no berço evangélico, não quer dizer que a gente não pôs os pezinhos lá no Egito, colocamos. E o negócio lá não tem nada a ver, sabe? Nada a ver com as coisas do céu. O que eu quero dizer? Rápido. Pense um pouco comigo, por favor. Tudo que você tem aqui na palavra traz menção das coisas que é no céu. Se você pega as coisas do tabernáculo, Deus deu a inteligência, a capacidade de trazer coisas que existem lá no céu. Algumas tipologias apontam de fato para as coisas no céu e para o próprio Jesus, ok? Agora eu te pergunto, a Bíblia fala de dança? Fala. A Bíblia fala de instrumentos? Fala. A Bíblia fala de adoração? Fala. Tudo que você acha aqui aponta para a realidade que de fato aqueles que são escolhidos estarão com Deus, vai constatar lá, vai entender. Agora, pense um pouco comigo, vamos ser um pouco racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Pega comigo, eu volto aqui, já estou concluindo o nosso café com Deus. Mas eu tenho que mostrar para você uma coisa que às vezes não é o gritar. Gente, queridos, às vezes eu fico vendo algumas lives e falo, como consegue? Eu não consigo. A minha natureza é essa, a minha expressão é essa. Assim que Deus, sabe, me colocou diante daqueles que Ele quer que eu sirva, porque quem serve, sabe, as pessoas servem a Deus. Então a forma de eu servir a Deus, servindo a você é essa forma. Mas não se engane, querido. A homilética, ela tem um mecanismo que só vai persuadir, mas não vai trazer a vida espiritual que eu e você muitas vezes precisamos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então eu digo para você, vamos pensar um pouco, vamos ser racionais. Romanos 12, 1 e 2. Quem de fato foi expulso do céu? Qual era a função de quem foi expulso do céu? Então você tem que prestar atenção, ele foi expulso. Mas algumas coisas que você talvez nunca parou para pensar, Deus não tirou dele. Deus não tirou dele. Algumas coisas ele tem. E ele usufrui isso para tentar os homens pecar contra Deus. Então, algumas formas de gesticular, de cantar, de tocar, de atingir a tua alma, atingir almas que não estão cobertas, protegidas pelo sangue de Cristo, estão alicerçadas na pessoa do Senhor Jesus, algumas influências que esse anjo caído domina e tem, ele atinge aqueles que não se alimentam da palavra, que não vivem a palavra. Então preste atenção, que muitas coisas que nós estamos vendo hoje fogem da realidade que a Bíblia nos apresenta. E a Bíblia, gente, ela não é só do passado. A Bíblia se renova a cada manhã, é a palavra de Deus. Então, sim, existe louvor, existe adoração, existe instrumento, existe forma de dançar, mas algumas danças, ela não traz santidade de Deus. Me perdoe.
Entenda, por favor, que eu estou tentando mostrar para você, para a gente tomar cuidado e ter maturidade espiritual. Algumas coisas não tem como levar para dentro de uma casa de oração. E algumas coisas, mesmo que você queira utilizar lá fora, não vai fazer a pessoa mudar seu modo de pensamento. Ela vai cair dentro achando, pô, para que então isso, para que aquilo? Já que isso, por que aquilo? Então tem coisa que não dá, tem coisa que está fugindo daquilo que a Bíblia ensina. Agora, alguém se pergunta, como que de fato é a dança? Se é a dança. Alguém já se perguntou, como de fato é o louvor? Se há louvor? Essas coisas que a gente tem que começar a ter maturidade. Existem louvores que foram revelados, que são entoados no céu. Você vai em Apocalipse, você vai achar um dos louvores que é lindo que vai ser entoado lá. Você vai num livro pequenininho, que fala de muito de louvor. E quem não se enquadra nesses louvores de livro de Salmos, está fora. Se um louvor só fala do eu sentimental, do eu pessoa humana, não tem nada a ver com Deus. Abra os olhos, por favor. Não tem nada a ver com Deus. Não está adorando, não está dizendo como o livro de Salmo diz em relação a Deus. Não sei, Deus fez eu entrar nesse caminho, por quê? Porque justamente nós estamos falando de algo que, infelizmente, eu parei nesta frase. E a frase é nosso trabalho como seguidores de Jesus Cristo permear, afetar, tá? E afetar a nossa sociedade. Mas parece que alguns que não querem se enquadrar de acordo com o que a Bíblia ensina, eles começam a fazer uma mistureba tão grande, um fogo tão estranho, que quem vem de fora não tem mudança. Por que eu estou falando isso? Porque o problema não está na casa de oração, não está no ajuntamento. Os problemas de fato acontecem onde o valente, ele manda e desmanda, que é as casas, nos lares. Aí que está a questão. Você está entendendo? É lá que está a questão. Quem é que reina nesse lar de fato? É a palavra? Glória a Deus. Mas se não é a palavra, é o que o líder diz, é a influência do líder X. Entende? Tomamos cuidado, porque eu vou pela palavra. Eu não abro mão da palavra. E aí vem a pergunta. A pergunta que eu quero lhe fazer hoje, entrando já que eu entrei por esse caminho, é simples. Você é um termômetro? Você é um termômetro? Ou você é um termostato? O que de fato você é como um ser, pessoa de Deus, como um discípulo, né? Uma pessoa escolhida de Deus? Você é um termômetro? Você é um termostato? Porque tem muita diferença aqui e eu quero trazer rapidinho isso, para que eu consiga fechar hoje o café com Deus. Oh, glória a Deus. Que o Senhor nos ilumine e nos ajude. Gente, um termômetro, e tem muita gente assim, meu Deus, vocês vão ver agora. Como tem gente assim, misericórdia. Um termômetro, gente, ele é afetado, sabe, por seus arredores. Ele é afetado. Agora, dependendo da temperatura, o que vai acontecer? Ele sobe ou desce. Sobe ou desce, ok? Por outro lado, o termostato, agora o termostato ele afeta os seus arredores. E ao contrário do termômetro, ele controla o ambiente ao seu redor. Eu quero vos apresentar aqui o termostato. E aí que está a questão. É isso que eu falo, que eu tento mostrar todas as vezes que Deus permite eu criar, trazer à existência uma live que é a palavra de Deus, café com Deus. Então, querido, dependendo da temperatura, ele sobe ou desce. O termômetro, ele é afetado por seus arredores. Agora, dependendo da temperatura, como nós já estamos entendendo aqui, compreendendo o que eu estou falando de uma questão espiritual, vai subir ou vai descer. E muita gente mais sobe que nada, muito desce. É aí que está a questão.
Então a sua temperatura em questão do sentido de conhecimento, o sentido de orar, de ser uma pessoa espiritual, buscar santidade, se enquadrar de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes você está naquele pique, daqui a pouco você está, meu Deus, não aguento, não vou, não quero. Sabe? É tanto pede isso, pede aquilo, sabe? É tanto ordem disso, ordem daquilo, porque quem vai servir quem? Vai servir as pessoas. Eu nunca achei na Bíblia dizendo o menor servindo os maiores. A Bíblia diz que o maior serve os menores. Parte desse princípio, se você um dia quiser mergulhar, aonde o próprio Jesus, ele dando uma grande lição a mim, a você e os discípulos, lavando os pés dos discípulos. E aí vai, ok? Então, dependendo da temperatura, ele sobe e desce. Por outro lado, aí vem o quê? O termostato. Por outro lado, o termostato, o que ele faz? Ele vai afetar os seus arredores. Ao contrário do termômetro, ele controla o ambiente ao seu redor. Agora, pensa um pouco comigo para nós fecharmos. Você apenas reage, É isso que eu fico preocupado. Eu fico observando os negócios aí que, gente, eu não sei, não consigo. Eu vou pro lado racional, entender a quem eu estou cultuando. E se eu estou cultuando, eu tenho que cultuar de uma forma que eu entenda quem está ao meu redor. Quem está vendo, observando, entenda que aquela situação estou cultuando, adorando a Deus de uma forma racional. E as pessoas têm que entender, puxa, já entendi o que ele está fazendo, eu também quero de uma forma racional, cultuar, adorar, entender, compreender, praticar a palavra. Você apenas reage ao que está acontecendo ao seu redor, ou tem algum tipo de impacto sobre isso? Você está mudando a cultura ou a cultura está mudando você? E aí vem a pergunta: termostato ou termômetro? É com você. Eu só libero a palavra. Hoje analise o que foi falado. Pense em qual posição você está. Entenda que isso naquele dia custará a tua entrada pela porta estreita. Esse é o recado de Deus. Custará a tua entrada. Porque você tem que tomar decisões. E a Bíblia é clara nesse Apocalipse, né? Que não és nem quente e nem frio. Onde Deus me levou. Que Deus te abençoe, querido. Essa é a palavra do Senhor. E hoje nós tivemos com uma leitura, Lucas capítulo 1, verso 26. E eu repito, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E hoje nós aprendemos e entendemos que Deus ele vai, e justamente ele vai porque lá ele escolheu, ele sabe que tu és, que eu sou, que nós somos um escolhido, sabe? Alguém que Deus trouxe à existência e Deus põe em nós, sabe? A semente da palavra, o Espírito Santo dentro de nós, agindo, se movendo, e a gente realmente pondo em prática essa palavra de poder, o evangelho de poder, vem aí o resultado do quê? De multiplicação de vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Meu abraço, um beijo no seu coração, que Deus continue falando muito mais, que você possa dizer amém. Se você quiser deixar um comentário, deixe, quiser deixar um pedido de oração, deixe. Fique à vontade, nos ajude em oração, nos ajude a semear, compartilhe, não para minha glória, jamais, mas para a glória de Deus, amém? Estou aí já preparando, já vou deixar falando aqui, já gravado, estou preparando o novo Face, justamente uma página voltada só às coisas, sabe, da igreja, coisas ligadas à palavra, testemunha, oração. Nós vamos tentar trabalhar só com isso. E eu vou logo mais mandar o convite a você. Seja bem-vindo, participe, não deixe de colocar a palavra, não deixe de, sabe, se manifestar sobre as coisas do reino de Deus, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. À tarde, já sabem, aí eu volto com Você Sabia? Depois das 15 horas, tá bom? Shalom, tenha um bom dia. E que o Senhor, puxa vida, seja a vossa resposta, seja a vossa bandeira de vitória. Em tudo isso aí que você está pensando, tudo isso que você está buscando, Deus tem o melhor para você. Então, Senhor, diga para Ele: Senhor, eu aceito, sabe, o que o Senhor tem de melhor para mim. E diga isso e já louve que a resposta de Deus virá hoje para você. Shalom.